Olá, dia 19 de abril. Hoje nós comemoramos o Dia do Índio, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre este dia, porque acredito que nós não temos muito o que comemorar. Vocês sabiam que no ano de 1500, antes da chegada dos portugueses no Brasil, existia aqui no Brasil cerca de 3 a 4 milhões de índios? E esses índios que moravam aqui no Brasil, eles dependiam totalmente da natureza. Eles viviam basicamente da caça, da pesca, da agricultura em si. Essas tribos, os índios viviam nessas tribos e essas tribos eram chefiadas pelo cacique. O cacique é quem comandava as tribos. E o pajé era responsável pela religião. Os índios acreditavam nos antepassados, tinha uma cultura com os antepassados, assim seguiam essa religião acreditando nas questões dos antepassados e faziam festas e cerimônias religiosas. Com o passar do tempo, até a chegada dos portugueses no Brasil, isso tudo foi influenciando a cultura indígena. Os índios também têm muito trabalho importante na área das artes, com as cerâmicas, com a palha, com alguns objetos. Eles fazem até bijuterias, com sementes de plantas nativas, eles fazem até pulseiras, fazem colares, fazem brincos. E tudo isso foi se perdendo com o tempo devido à influência do branco na cultura indígena. Atualmente, existem no Brasil cerca de 400 mil índios, vivem no Brasil cerca de 400 mil índios. Com a chegada dos portugueses ao Brasil e a influência do branco na cultura indígena, algumas coisas foram acontecendo. Os índios foram pegando doenças que eles não tinham antes e muitos deles foram morrendo através dessas doenças e dessa contaminação. Assim como também os lagos, os rios foram sendo contaminados pelo mercúrio e por alguns outros objetos. Como os índios dependiam totalmente da cultura, da pesca, então os rios sendo contaminados, os peixes que eram o principal alimento dos índios também foram contaminados e assim eles foram perdendo a sua alimentação. Isso tudo também prejudicou os índios. Atualmente, muitos indígenas têm se mantido graças a reservas indígenas que ainda se encontram espalhadas no nosso país. A maioria dos índios hoje vive atualmente na região amazônica e ainda tem preservado a sua cultura e ainda tem preservado um pouco dos seus costumes, da sua tradição. Alguns índios em algumas tribos ainda preservam a cultura da dança, a pintura do corpo. Na pintura do corpo, as tintas usadas e os desenhos utilizados, cada um tem uma representação. Eles se baseiam também em algumas questões religiosas próprias da sua cultura. E com isso, eles conseguem manter preservada a sua cultura e os seus costumes. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a cultura indígena, podem acompanhar a matéria de hoje e podem pesquisar em sites especializados. A FUNAI é um órgão responsável por cuidar das questões indígenas. Se você quiser entrar no site da FUNAI, você vai acompanhar um pouquinho mais as novidades sobre a nossa cultura.